Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Culto Racional. Como sempre, trazendo mensagens, estudos, palavras que venham realmente edificar a sua vida espiritual, tá bom? A nossa, né? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu acho que em algum momento, talvez um ano e meio atrás, eu falei de um assunto assim, usei esse texto aqui, mas quando a gente vai se aprofundando e lendo mais e mais, a gente vai descobrindo mais coisas. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, tá certo? Quero mandar um abraço a você que nos assiste pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram e a todos os nossos amigos inscritos aqui no canal do Culto Racional, tá bom? Vamos fazer uma forma de a gente conseguir, sabe, compartilhar e levar ao máximo de pessoas os vídeos que nós colocamos aqui, tá bom? Peço sua ajuda para isso. Bom, vamos usar aí o texto de Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, muito interessante, porque vai falar sobre o interesse de Paulo pelos colossenses, por aquele povo que vivia em Colossos. E ele traz aqui orientações muito importantes, que aí eu digo de novo, que são orientações atemporais, ou seja, foi dada uma orientação àquele povo de Colossos, porém o que ele orienta aqui é muito importante para nós nos dias de hoje, porque a gente vê isso acontecer, tá certo? Vamos lá, Paulo diz assim, a partir do versículo 1, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Ele está escrevendo aos Colossenses e falando também dos laodicenses, tá? Bom, ele diz assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nós vamos explorar bem esse versículo 3, tá? Ele diz, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, mentirosos, né? Raciocínios mentirosos, enganadores, falsos, tá certo? Pois embora ausente no corpo, ele não estava ali com eles, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa fé, a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então era isso que ele observava. Paulo ele tinha uma alegria porque ele percebia que o coração e que a ordem, né, a boa ordem e firmeza da fé daquele povo de Colossos eram vivos, né? E isso que é legal pra gente que é homem de Deus, nós que somos de Deus, gostamos muito quando a pessoa ela está firme na fé, embora com tantos problemas, dificuldades, lutas, nessa época aqui muitas perseguições, mas eles estavam firmes nas suas convicções. Aliás, eu queria também fazer um adendo aqui sobre exatamente isso que ele fala, né, da luta. Ele fala, gostaria que soubesse da luta que venho enfrentando, mantendo por vós, né, que era o quê? Para que eles tivessem o coração, para que o coração deles fosse confortado, como diz aqui, e vinculado juntamente em amor. O coração tem que estar vinculado também em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Quando você tem a riqueza de uma forte convicção, né, do entendimento, você tem um entendimento, você tem convicção daquilo, então ninguém te engana. Ninguém engana, você tem que pedir. Nas suas orações, é um conselho que eu dou, você peça para Deus exatamente isso. Meu Deus, eu quero ter convicção do entendimento. A gente sempre quando vem aqui trazer um vídeo para o canal, no Culto Racional, o nome já é sugestivo, um culto prestado a Deus, um culto racional, um culto inteligente. Meu Deus, eu quero um culto inteligente. Eu quero ter, através dos vídeos, uma habilidade de poder entrar na alma das pessoas para que elas tenham forte convicção do entendimento. Que elas tenham um entendimento, mas que esse entendimento não seja raso, seja um entendimento profundo, com convicção, forte convicção, para compreenderem plenamente
plenamente, plena totalmente, tá? O mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. O mistério de Deus é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então eu quero parar nisso. Eu sei que eu já devo ter feito vídeo falando sobre isso, mas eu quero chamar a sua atenção porque nós vamos nos prolongar nesse versículo 3, porque o versículo 3 vai desvendar ou destrinchar uma preocupação que eu tenho com os cristãos do nosso tempo. Os cristãos do nosso tempo, eles se vendem muito fácil. E eu fico perguntando, meu Deus, se houvesse uma inquisição hoje, se houvesse uma perseguição hoje, não está muito longe disso. Se determinado partido entrar no governo aí no mundo, já está acontecendo no mundo. Então, o que vai ser dos cristãos? Né? Estão cerceando o direito dos cidadãos, estão cerceando o direito dos religiosos, das pessoas que professam uma fé, do modo geral, mas principalmente do cristianismo. Isso já está acontecendo até em alguns países. Então eu fico perguntando, se no Brasil houvesse uma inquisição pesada mesmo, de formas que os direitos dos cristãos, da liberdade de culto, fossem cerceadas mesmo. E aí? Será que as pessoas teriam estrutura para continuar firmes com Deus? A gente teve um exemplo aí na pandemia, onde a gente viu que quando os templos foram fechados, as pessoas ficaram desesperadas, como se tivesse tirado Deus delas. Como se elas tivessem ficado vazias. É como se elas tivessem, por exemplo, eu estou aqui no ambiente da minha casa. Eu estou numa sala aqui, no ambiente da minha casa. É como se assim, elas vivessem dessa forma. Aqui, eu estou no ambiente da minha casa. Então eu preciso ir lá naquele lugar, porque Deus está lá. Deus está lá, então eu preciso ir buscá-lo. Eu tenho que sair da minha casa e ir lá para buscá-lo, para ouvi-lo, e aí sim, então, eu terei Deus. E quando foram fechados os templos, a pessoa se sentiu, e agora? Como é que eu vou fazer para ter Deus? Compreende? Esse é o nível de espiritualidade que a gente viu aí para trás, nos últimos 2 anos. Então, não deveria ser assim. Porque uma vez que nós somos a igreja de Cristo, e uma vez que nós somos o corpo de Cristo, ele habita em nós. Você pode buscá-lo, se é assim que você gosta de falar, em qualquer lugar. Por exemplo, se nós fecharmos os olhos aqui, eu lhe convidar a fazer uma oração, eu pergunto, Deus está aí também? Ele está aqui, está aí, aonde quer que esteja chegando aí o nosso vídeo, que isso é uma coisa boa da modernidade nesse ponto, porque nós estamos agora em países, vários lugares agora, não é assim? Onde qualquer pessoa tenha clicado nesse vídeo, nós estamos aí. Aí eu pergunto, se nós agora fecharmos os olhos e eu lhe convidar a fazer uma oração, Deus estará conosco? Já está conosco ou não? Compreende? Cristo disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, estarei no meio delas. É muito simples. Então, existe um mistério que o apóstolo Paulo fala aqui, eu quero me aprofundar nisso, para tentar de alguma forma desbloquear sua cabeça, sua mente, sua alma, para a comunhão com Deus. Repara, o versículo 2 diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado em amor, ok? E eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Eu quero compreender plenamente, na totalidade, o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Está lá, vírgula. Quem é o mistério de Deus? Cristo. Cristo. Em quem todos os tesouros, grava isso aqui porque eu vou fazer um paralelo com Jó, tá? Com outra passagem bíblica. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então está dizendo aqui que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão ocultos em Cristo. Então não basta só, onde eu quero chegar, não basta só a gente conhecer a história, o que a história conta no livro ou nos livros, Mateus, Marcos, Lucas, João. É uma biografia da vida de Cristo. Esses livros são uma biografia
da vida de Cristo, tá? Então não basta apenas eu saber aquilo. Eu tenho uma profundidade, uma infinidade de coisas que eu posso descobrir em Cristo. Como? Estão ocultas nele. Como é que eu faço isso? Eu tenho que cavar, eu tenho que mergulhar, eu tenho que buscar, porque aqui chama de tesouros. Tesouros. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conhecimento e sabedoria são tesouros. Tesouros, olha como é que a Bíblia trata. São tesouros, a sabedoria e o conhecimento de Deus, de Cristo, são tesouros, estão ocultas nele. Então não é só eu saber da história que narra os livros. Ele está vivo, existem tesouros de sabedoria e de conhecimento, eu tenho que conhecer. Não é só para aquele tempo. Quando o apóstolo Paulo dá o testemunho dele para Agripa, o rei, ele conta a história que ele conta para como foi o encontro dele com Cristo. E ele diz que Cristo se revelou a ele e que ele ficasse atento para as coisas que ele ainda ia revelar. Que ainda seriam reveladas. Jesus. Então verifica que a nossa comunhão com Deus nos deixa aptos, prontos para recebermos desses tesouros de sabedoria e de conhecimento. Então você vê que muitas pessoas, elas não têm sabedoria e conhecimento das coisas. Elas só repetem. Isso aí, me deixa triste. Porque muito tempo da minha vida eu só repeti o que me falavam. Embora sempre gostei da Bíblia e procurei lê-la, sempre procurei, mas tinha um viés, né? Existia um viés do lugar que eu estava. Tinha que ser naquele, eles chamam de espírito, né? Tem que ser nesse espírito aqui. Tem que passar esse espírito. Vocês entenderam? Pegar o espírito. Era isso. Então pegar o espírito, na verdade, é pegar o viés deles. Você tem que ler a Bíblia no viés deles. O que tiver fora do viés deles, você não deve ir, não. É outro vinho. É outro vinho. Você vai se contaminar. É outra fonte estragada. E aí você, com medo de se contaminar, você fica com o viés deles. Você não se aprofunda nos textos. O que realmente quer dizer. Então eu estou falando isso de novo. Parece que, poxa, mas é porque é o que está acontecendo com a cristandade. É de um modo geral, isso está geral. Isso me incomoda, porque numa inquisição, numa perseguição, num cerceamento de direitos, de liberdade de culto, as pessoas vão morrer. Espiritualmente. Vai cair, tudo que fizeram vai cair no descrédito. E o que Deus tem a ver com isso? Nada. Por isso, se o sujeito diz que prega o evangelho, ele tem que ter compromisso. É como diz o texto também. Aqueles que pregam a palavra, veja como prega. Você que diz que edifica, eu sempre tenho dito aqui que o canal é para edificar, né? Então aquele que edifica, veja como edifica. Ninguém pode colocar outro alicerce, fundamento, a qual já está posto, que é Cristo. Não posso chegar aqui com heresias, não posso chegar aqui com, manias, costumes, que não tem a ver com o que está posto. A Bíblia já está escrita, querido, já foi fechada aqui, o canão. É o que está escrito aqui, deu. Se quiser, porque ninguém é obrigado. Aí entram os estudos passados aí, se meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Então você tem o direito de andar e de não andar. Só que também vai ter, não pode reclamar da vida das consequências que vão vir. Tá certo? Então, o segredo está aqui, ó. Eu quero bater nesse ponto aqui, ó. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. E eu quero falar mais sobre isso, sobre esse assunto no próximo vídeo, porque aí eu vou usar um outro texto para coadunar e para poder abrir seu entendimento para isso aqui. Tá certo? Então nós vamos ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode compartilhar. Se inscreve aí no canal. Vamos fortalecer. Nós não estamos nem com 700 inscritos. Estamos com 600 e bem pouquinho. Mas se você puder se inscrever no canal, se te ajudar,
naturalmente você não é obrigado a isso, claro, mas se te ajuda, vamos fazer a corrente do bem, vamos fortalecer. Mas por que eu quero mais inscritos, ou que compartilhem, ou que interajam? Porque eu aprendi que quando a gente torna o canal, as mensagens, os vídeos relevantes, porque quem dá relevância são as pessoas que estão ali envolvidas com isso, né? A plataforma, ela impulsiona. E se o objetivo é que outras pessoas conheçam e saibam disso, então esse é o caminho, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã a gente volta na sequência desse vídeo aqui.